Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Receita e Modo de Preparo. E no vídeo de hoje nós vamos preparar juntos aqui a famosa, a tradicional empadinha. Eu vou demonstrar para você os ingredientes, né, que nós vamos utilizar nessa receita de hoje e na sequência então nós vamos para o preparo. Mas agora solta a vinheta, vamos ver a vinheta do nosso canal. Muito bem, então, para a nossa receita de hoje, nós vamos agora para os ingredientes. Serão duas listas aqui de ingredientes. A primeira é a nossa massa. Então, para a nossa massa, eu vou mostrar aqui para você o que nós vamos estar utilizando, ok? Então, para a primeira parte da nossa receita, né, a nossa massa, lembrando que todos esses ingredientes e as respectivas quantidades vão estar descritas aqui no box de texto dessa receita, tá bom? Então, nós vamos utilizar 200 gramas de farinha de trigo, vamos utilizar também 74 gramas de manteiga gelada, 24 gramas, aqui eu estou utilizando a banha de porco, mas você também pode substituir pela gordura vegetal, tá bom? E nós vamos utilizar uma colher de água gelada, que eu vou pegar na hora de preparar a massa, uma colher de sopa de água gelada, né? Uma pitadinha de sal, não é tudo isso não, é só uma pitada do sal, que eu estou usando o sal do Himalaia. E depois nós vamos utilizar um ovo, nós vamos bater esse ovo para pincelar a nossa empadinha quando ela estiver pronta. Agora nós vamos para os ingredientes do recheio, vou mostrar para você e logo nós vamos lá então para o preparo. Para o recheio da empadinha de hoje, nós vamos fazer uma empada de palmito. Então, nós vamos utilizar um tomate inteiro. Aqui eu já deixei ele todo picadinho. Nós vamos utilizar também uma colher de farinha de trigo, tá? Uma colher de sopa de farinha de trigo. Meia cebola picada. Nós vamos utilizar 100 ml mais ou menos de água para esse recheio. Nós vamos utilizar aqui 200 gramas de palmito já picadinho, 2 colheres de sopa de azeitonas, estou utilizando azeitona verde, você pode utilizar outra se desejar, e os temperos são a gosto, tá bom? Aí da forma que você achar melhor. Eu estou utilizando aqui orégano, colorau, louro, pimenta calabresa, salsinha. Você pode utilizar a gosto aí os seus temperos, tá bom? E lembrando que você também vai colocar sal a gosto. Então, para o recheio também ali, sal a gosto, uma pitada, eu imagino, um pouquinho de sal, tá bom? Então, vamos lá para o preparo. Bem, então agora eu estou aqui com o fogo já aquecido, temperatura baixa, né? Temperatura mais baixa do fogo. Eu vou colocar uma pitada aqui, melhor, né? Um fiozinho de azeite, desculpa. Na sequência, eu vou colocar já dos nossos temperos, eu vou colocar o colorau junto com esse azeite. E vou colocar a nossa cebola também. Por quê? Porque a cebola ela vai soltar água e eu quero que ela murche e junto com o colorau ela já vai pegando a cor. Então por isso que a gente vai fazer essa mistura aqui agora. E aí assim que ela murchar, a gente já vai então entrar com o tomate. Agora nós vamos entrar com o nosso tomate aqui. Então todo o tomate já entrou aqui. E nós vamos continuar mexendo para ele soltar toda a água. Bem, então aqui a gente já cozinhou um pouco, né, a nossa cebola e o nosso tomate, que já soltou ali toda a sua água. Eu vou entrar com a nossa farinha de trigo, para ela ir cozinhando. Tá aqui todo o nosso trigo. E agora eu já vou entrar daqui a pouquinho com o nosso palmito. Então, vou mexer com esse trigo, porque esse trigo tem que cozinhar um pouquinho, tá bom? Então, gente, o nosso trigo, ele já começou a cozinhar, né? Ele vira meio que
uma massinha assim, uma farofinha. Agora eu entro com o nosso palmito, com todo o nosso palmito indicado na receita. E aí a gente vai misturar esse palmito bem devagar aqui. E nós já vamos entrar com a nossa água. Já vou entrar com a água aqui já, tá? Eu vou colocando água aos poucos, tá bom? Não vou colocar toda a água não. Vou colocar só uma quantidade da água. E a gente vai mexendo aqui, vai envolvendo todos os ingredientes, tá bom? Gente, então eu adicionei toda aquela água, os 100 ml, tá? Então chegou nessa textura aqui, olha. Tá vendo? Ela fica com uma certa cremosidade, né? Ela fica... vai ter um cremezinho nesse seu recheio, tá bom? E aí agora o que a gente vai fazer? Eu vou entrar com todos os temperos, todo ele agora. Agora vem todo mundo pra cá, pra dar mais sabor ainda. E eu vou colocar 2 pitadinhas de sal, daquele nosso sal, um pouquinho mais de sal aqui. Lembrando que eu ainda vou usar azeitona, né? E a azeitona ela também tem ali um pouquinho de sal. Então cuidado aí com o seu sal, para não ficar muito salgado. Quando o seu recheio chegar nessa textura, se você quiser dar um pouquinho mais de valor ainda para sua empada, não estava na nossa lista de ingredientes, porque isso aqui é opcional, mas eu vou acrescentar um plus aqui, um plus aqui nesse recheio, que é o que? Eu separei aqui, olha, 3 colheres de requeijão cremoso. É um requeijão de boa qualidade. Você pode acrescentar também um requeijão. Se você for fazer essa empadinha para vender, né, vai agregar mais valor no seu produto, no sabor da sua empada, né? E aí aqui a gente está usando aquele requeijão famoso, que é uma delícia, e ela vai dar um sabor ainda mais acentuado nesse nosso recheio. Então, essa empadinha, eu vou fazer ela no tamanho de festa, na hora que a gente for para a massa, mas você pode fazer aí ela no tamanho para você vender, né? Se você tem uma lanchonete, ou se você vende, se você quer vender na faculdade, na escola, no trabalho, enfim. Você pode fazer do tamanho que for melhor. E agora, por último, eu vou entrar então com a nossa azeitona, só para incorporar, eu não preciso cozinhá-la muito tempo, só para realmente incorporar aqui no nosso recheio. Vou desligar e tá pronto o nosso recheio. Lembrando que eu fiz ele todo em fogo baixo, tá bom? Eu vou agora, então, transferir ele aqui para um recipiente, para ele ir esfriando, enquanto a gente vai lá preparar a nossa massa, para depois, então, já com esse recheio frio, né, a gente montar a nossa empadinha, tá bom? Então, a gente já vai para a massa agora. Bem, pessoal, então olha só, eu transferi, né, o nosso recheio todo aqui para um recipiente de vidro. Nós vamos deixar ele reservado, esfriando, enquanto nós vamos agora, então, lá para o preparo da massa, ok? Então vamos comigo. Muito bem, pessoal, então agora nós vamos para a nossa massa, tá bom? O recheio a gente acabou de fazer, agora vamos para a massa. Eu vou adicionar aqui, então, em uma vasilha, as 200 gramas de farinha de trigo. Tá aqui a nossa farinha. E já vou adicionar a nossa manteiga. Lembrando que essa manteiga ela tá gelada, né? Você pode, eu vou fazer na mão, vou fazer manual aqui, porque de repente nem todo mundo tem um processador. Então eu vou fazer o processo todo manual. Mas você pode fazer isso num processador. Aí é bem rapidinho se você for fazer no processador, tá bom? Nós vamos misturar essa farinha com essa manteiga, tá? Eu vou adicionar aqui já a nossa banha também, para que ela se incorpore toda. Muito bem. Então, agora o que eu vou fazer? Eu já coloquei então aqui o trigo, já coloquei a manteiga e coloquei a banha. Eu vou já adicionar a pitada de sal. Uma pitadinha de sal.
Estou usando aqui o sal do Himalaia, né? Esse sal é a gosto, lembrando que o nosso recheio já tem sal também. E aí eu vou mexendo com a ponta do dedo para essa manteiga e essa farinha, elas vão se transformar numa farofinha, né? Assim que isso tudo se transformar numa farofinha, eu vou entrar com a água, que é uma colher de sopa de água, lembrando, né? Para que ela só fique homogênea. Se você tiver um processador aí, você pode fazer tudo, já colocar todos os ingredientes e bater no processador aí por 20 segundos, tá? Que ela já vai incorporar. Então, olha, ela já tá ficando aqui meio esfareladinha, né? Eu vou mexer mais um pouquinho e a gente já vai entrar com a água. E agora eu vou então entrar com a água para ela ficar toda homogênea. Então agora eu vou misturar para ela incorporar toda. Lembrando que você não pode ficar sovando muito, porque essa massa ela não pode esquentar muito, tá bom? Ela é uma massa bem delicada, você vai ver. Agora, olha, como eu trouxe a água, ela ainda esfarela um pouquinho. Se você achar interessante, você pode colocar mais um pouquinho de água, mas eu vou incorporar toda ela, vai virar uma massinha uniforme. E a gente vai levar essa massa para descansar na geladeira por meia hora, tá bom? Então, olha, ela já incorporou toda, virou uma massa única. E agora ela vai para a geladeira para descansar meia hora e a gente volta para abrir essa massa, tá bom? Bom, pessoal, olha só, eu acabei colocando um pouco mais de água porque minha massa estava indo quebradiça. Então, ao todo, eu utilizei 1,5 colher, uma colher de sopa e mais meia de água gelada, até eu conseguir fazer, olha, essa bolinha com a massa, tá vendo? Ela não gruda e ela não tá mais tão quebradiça. O que eu vou fazer? Agora eu peguei um saquinho aqui de uso culinário, vou colocar ela dentro do saquinho, vou tirar o ar e vou deixar ela na geladeira, vou usar aqui a vasilha mesmo, por 30 minutos e a gente volta para abrir essa massa, tá bom? Muito bem, o nosso recheio da empada já esfriou. A nossa massa também já ficou os 30 minutos na geladeira. Agora eu vou então abrir essa massa e vou começar a montar as nossas empadinhas nas forminhas, tá bom? O que eu vou utilizar de utensílio? Eu vou utilizar um garfo para furar o fundo dessa massa, as formas para montar a empadinha. Lembrando que aqui eu estou fazendo ela no tamanho de festa, mas se você for fazer para venda, né, você pode fazer ela num tamanho maior, uma forma maior. Vou utilizar um rolo para abrir essa massa, mas se você não tiver um rolo, você pode utilizar uma garrafa também ou pode abrir com as mãos. Nós vamos utilizar os dois métodos aqui, você vai entender já já. Então vamos lá para a montagem da nossa empada. Bem, gente, muito bem. Um outro utensílio que eu vou utilizar, que eu não mencionei, mas você pode adaptar também, é esse cortador aqui, para eu cortar a massa para fazer a tampa da nossa empada. Mas você pode utilizar um copo, que também vai funcionar perfeitamente, tá bom? Olha só o nosso recheio como ele ficou bem cremoso, lembrando que nós adicionamos aqui como item opcional um requeijão cremoso, bem saboroso, que vai dar um diferencial a mais para o nosso recheio, tá bom? Mas ele é opcional, você pode ou não utilizar, e é claro que isso vai mudar aí os valores, né, de vendas da sua empada. Para a gente, então, abrir essa empada, aqui está a nossa massa que descansou. Eu vou tirar ela da embalagem. Eu peguei outras duas embalagens plásticas que estão aqui, que eu vou utilizar para abrir a nossa massa, a tampa da nossa massa. Então, eu vou deixar essa massa aqui do lado. Para o fundo, para montar a base da empada, então, o que eu vou fazer? Eu pego um pouco da massa, um pouco dessa massa,
E com os dedos eu faço aqui uma bolinha, tá vendo? Faço meio que uma bolinha. E aí eu vou colocar ela aqui na empada, na nossa forminha, né, de empada. E vou abrindo com o dedo. Vou girando, vou abrindo, para ficar uma camada fina, não muito fina, né? Mas para não ficar muito maçuda também, uma camada assim que ela fique bem suave, para que a pessoa sinta o recheio e sinta a suavidade da massa, né? Essa massa aqui é bem saborosa, tá bom? Então, olha, eu abri aqui, né, bem fininha a nossa massa, vai sobrar um pouquinho aqui nas bordas, como você pode ver, tá vendo? Não tem problema, a gente vai finalizar ela no fechamento dessa empada, tá bom? Depois que eu abrir toda a nossa empada, aqui, com o garfo eu vou furar o fundo dela. Para quê? Para vazar o ar que tiver aqui dentro quando a gente fechar. Então, e aí, com uma colherzinha, eu vou pôr o nosso recheio aqui, né, bem saboroso, bem gostoso, pra gente, então, fechar essa empada. Então, fiz aqui o recheio, vou fazer já outra, tá bom? Vou montar 3 aqui para você ver, e na sequência a gente já vai fechar essa empadinha. Então, o mesmo processo, olha só, né? Com o dedo, eu vou ajustando essa massa na forma, para que ela fique com uma camada suave, não muito grossa, né? Bem suave. E aí depois a gente já entra com o nosso recheio. Não esqueça de furar o fundo, tá bom? Para tirar o ar aí, que na hora que a gente fecha, né? Vai ficar um pouquinho de ar. E aí vamos para mais uma. Então, é bem simples, gente, não tem segredo. É muito simples. Lembrando que, se a hora que você tirou a sua massa da geladeira, se de repente você percebeu que ela está muito quebradiça, e ela, né, não está assim firme para você trabalhar e está quebrando demais, o que você vai fazer? Você vai pegar toda a massa, vai adicionar um pouquinho de água gelada, bem pouquinho, mistura, né, novamente, deixa essa massa toda uniforme, e aí você vê como essa massa ficou. Se ela ficou aqui num ponto fácil para você trabalhar, tá ótimo, e aí você já pode, não precisa voltar para a geladeira, não, pode já dar sequência aqui na montagem das suas empadas, tá bem? Então, olha, fiz mais uma, né, fiz mais uma, abri, vou furar o fundo dela, furei, e agora eu vou então rechear mais essa. Cuidado para não rechear demais, para não vazar na hora que você for fechar, tá bom? Essa aqui, ó, acabei colocando bastante recheio. Você pode colocar um pouquinho, vou tirar um pouquinho aqui, porque na hora de fechar ela acaba vazando. Pronto. E vou rechear mais uma aqui, ó. Também você pode fazer ela com outros sabores. Você pode fazer ela de frango desfiado, com requeijão, que é uma delícia. Você pode fazer ela com carne seca. E aí utilizar a criatividade para fazer essas empadas. Olha só o que eu vou fazer agora. Agora eu vou pegar a massa, vou fazer uma bolinha com essa massa na minha mão e vou apertar ela um pouco aqui, ó. Aí, o que eu faço? Se você tiver um rolo na sua casa, olha, eu tenho aqui os 2 plásticos, eu vou colocar ela aqui entre os 2 plásticos e com o rolo, de forma bem suave, bem delicada, eu vou abrindo essa massa. Por quê? Porque ela vai ser agora a tampinha da minha empada. Então, olha só, eu vou suavemente, né, abrindo, para ela ficar numa espessura também bem tranquila, né, não muito grossa, mas não muito fininha, pra gente, então, tampar essa nossa empada, né? O que eu vou fazer aqui?
Agora eu vou pegar aquele cortador e vou cortar aqui, olha. Então, aquela massa, vou vir aqui, coloco ela na empada e já vou, olha só. Olha só, gente, foi bom acontecer isso pra vocês verem. Tá vendo? Eu coloquei muito recheio, ela vaza um pouquinho. Então, tome cuidado com isso aí, tá? Então, olha só, né? Depois que a gente fechou ela, ela vai ficar assim. E no final, a gente vai passar, então, né? Vai pincelar um ovo aqui, um ovo batido, para ela ficar mais moreninha na hora que assar, né? Para dar aquele tchan da nossa empadinha. Eu abri aqui um pouquinho mais de massa no mesmo método, né? Entre os dois plásticos. Agora eu vou pegar o cortador, vou cortar aqui já mais 2 tampinhas. E aí, o que eu vou fazer? Vou então agora fechar essas outras 2 empadas do mesmo jeito. Então, né? Eu vou pressionando aqui, olha, com o dedo, né? E a gente vai fechando a nossa empadinha. E aí, você passa um pouquinho mais o dedo, aperta bem para ela cortar, tirar o excesso de massa. Depois, com o dedo, você faz o acabamento, o ajuste aqui para ela ficar bonitinha. E aí, a hora que a gente pincelar o ovo, e depois quando ela assar, ela vai ficar bem bonitinha, tá bom? Mas vou fazer mais uma para você ver. Depois vou fazer todas as outras e eu volto para mostrar para você como elas ficaram, tá bom? E é claro que essas pontinhas de massa que a gente vai tirando, que vai sobrando aqui, a gente não desperdiça. A gente junta aqui para depois utilizar novamente, tá bom? Então, olha só. Então, aqui, 3 empadinhas que a gente fechou. Eu vou fazer as demais e volto para mostrar para você o resultado de todas como ficaram. Até já. Bom, pessoal, então, olha só, agora nós já pincelamos os ovos mexidos nas nossas empadas e agora ela vai em forno de 180 graus assar por aproximadamente de 20 a 25 minutos, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, é claro que isso vai variar de acordo com o seu forno, tá bom? Eu vou assar essas delícias agora e daqui a pouco a gente volta para experimentar e ver o resultado. Bom, gente, muito bem, as empadinhas já assaram, eu já deixei ela esfriar um pouquinho, já desenformei e vim aqui mostrar para você. A minha receita, ela rendeu 15 empadinhas, né? Desse tamanho de festa, a quantidade de ingredientes que nós preparamos. Mas você pode ir dobrando a receita, né? Se você for fazer uma quantidade maior. E você também pode congelar, se você for fazer para vendas, tá bom? Agora, vamos para aquele momento que é o momento mais esperado, que é o de experimentar. Olha só. Eu abri aqui, olha, a nossa empadinha no meio, olha como ela ficou, né? Lembra que você vai trabalhar a espessura da massa de acordo com o que você achar melhor. Eu vou pegar aqui, experimentar um pouquinho. Perfeito. Maravilhosa. Na minha, eu senti que faltou um pouquinho de sal na massa. O recheio tá no ponto, tá uma delícia. Então, verifique aí a quantidade de sal, né? Eu colocaria um pouquinho mais de sal na minha massa aqui. Mas é você quem vai testar. Eu faço com vocês aqui quantidades menores, porque de repente é a primeira vez que você está fazendo, então você, se caso não dê certo, né? A primeira vez que você testa a receita, você não perde tantos ingredientes. Mas se você seguir o passo a passo aqui, como nós fizemos, não tem como dar errado. Eu tenho certeza que você vai fazer aí uma empadinha deliciosa, como essa que nós fizemos aqui, tá bom? E, por favor, se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva, dê um joinha pra gente, compartilhe esse vídeo, porque quando você compartilha, o YouTube entende que você está gostando e que mais pessoas podem ser aí beneficiadas para que assistam e para que encontrem o nosso vídeo, né, no canal. Deixe o seu comentário, comente, faça a sua sugestão, de repente de algo que você queira ver aqui no canal também.
nós vamos responder para você e teremos o imenso prazer, de repente, de estar fazendo uma outra receita que você queira aprender aqui no canal, tá bom? Então compartilha, dê o seu joinha, deixe o seu comentário e quando você fizer, marca a gente também aqui no YouTube ou lá no nosso Instagram, que é o Receita e Modo de Preparo também, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui com a gente até agora. Luz e paz em seu coração e faça essas delícias para sua família, para as pessoas que você ama e de repente até mesmo por uma fonte de renda alternativa. Beijo no seu coração e até a próxima receita. Até lá!